Bem-vindos todos e todas aí a mais uma edição do nosso seminário de Geometria Algébrica dos alunos, graças aí ao nosso colega Felipe que salvou a gente, que senão essa semana não iria ter, só para deixar registrado. Então, o Felipe é nosso colega do IMPA, está fazendo mestrado lá, sob orientação do professor Eduardo Esteves. Ele fez o bacharelado em matemática na Universidade de Santiago do Chile. E, enfim, agora ele está fazendo mestrado e hoje ele vai falar para a gente sobre a Modular Approach to the Class Number Problem. Então, hoje vai ser uma palestra modular. Então, fica aí à vontade, Felipe, para falar sobre isso para a gente. Bom dia, obrigado, Manuel, Eduardo, pelo convite. Então, eu vou falar do problema do número de classe, mas eu vou falar vou tentar mostrar para vocês uma abordagem feita pelo Serre no século XX, onde ele teve a ideia de que esse problema pode ser resolvido utilizando uma classe esperta de curvas modulares. Então, eu vou começar apresentando o problema de número de classe. Daí vou passar para falar um pouco sobre quais que são as curvas modulares que a gente vai considerar e, finalmente, eu vou mostrar como é que a gente faz para resolver o problema. Então, só para começar, eu vou lembrar que um corpo de números é uma extensão finita dos números racionais. E a gente define o anel de inteiros de um corpo de números como o fecho inteiro dos números inteiros dentro desse corpo. E uma observação é que, na verdade, o anel de inteiros é de fato um anel. E ele é também um C-módulo livre, cujo porto coincide com o grau de extensão K sobre os números racionais. E um subanel do anel de inteiros, ele é chamado de ordem, se ele contém uma base para K sobre Q. Tá? E no caso que a gente tem uma ordem, a gente pode definir o conceito de ideia de frações como sendo um O módulo finitamente gerado, que está contido em K. E ele é dito invertível se o produto de dois ideias fracionárias coincide, se existe um outro ideal que fazer o produto, ele coincide com a ordem com que a gente conversou. E bom, isso define o conjunto das ideias invertíveis, define uma operação de grupo. Esse grupo vai ser denotado por JDO. E a gente pode também considerar a classe dos ideais fracionários que são principais, e ele vai ser um subgrupo, e olhar para o quociente. Então, esse quociente vai ser chamado do grupo de Picard de uma ordem. E, bom, esse grupo de Picard, a verdade, ele é um grupo finito. É um teorema clássico de teoria algébrica dos números que fala que esse grupo de Picard de uma ordem é finito e tem uma forma muito explícita para o ordem desse grupo. Então, a cardinalidade desse grupo é chamado o número de classe. E esse grupo é chamado quando a gente olha para o anel de inteiros como essa ordem, então ele é chamado o grupo de classe. Então, uma conjectura feita pelo Gauss no ano 1801 fala que existem exatamente 9 corpos quadráticos imaginários que têm número de classe igual a 1. E ele até deu uma lista dos candidatos, que é essa lista aqui. Então, essa foi uma conjectura feita pelo Gauss e ela foi provada no século XX por um matemático chamado Stark e por um outro matemático chamado Hegel. Embora a prova deles não falava de curvas modulares, o Serre provou que, de fato, a prova de Hegel ela utiliza as curvas modulares de maneira implícita. Bom, uma observação é que esse número de classe ele dá uma medida para quão longe um corpo quadrático de número, ou mais geralmente um corpo de número, está de ele ser um domínio de fatoração única. De fato, se o número de classe é igual a 1, então o corpo vai ser um domínio de fatoração única. Então, isso é interessante. Tá, mas esse é o problema de número de classe, basicamente resolver essa equação. Aí a gente pode trocar o 1 por qualquer outro inteiro e gerar assim uma classe desse problema.
que de fato estão resolvidos até o SEM. A verdade, tem teoremas que falam que para inteiros muito grandes, a quantidade de corpos que tem esse número de classe é finita, mas em geral não tem como tem como calcular os corpos também em termos do determinante, mas enfim, é uma conta muito grande. Então, para tentar entender esse problema utilizando curvas modulares, eu preciso primeiro falar de um subgrupo, que são os subgrupos de Cartan. E tem dois tipos de subgrupos de Cartan, os grupos separáveis e não separáveis. Então, a gente começa com uma álgebra livre, comutativa de posto 2, sobre o anel CN, e a gente vai considerar um divisor primo. Então, a gente olha para esse quociente, e um fato conhecido é que esse quociente vai ser isomorfo a esse produto, ou a esse cara. No primeiro caso, A é dito não separável, e no segundo caso, ele é dito. No primeiro caso, ele é dito separável, e no segundo, ele é dito não separável. Tá? E também existe uma ação do grupo de unidade dessa álgebra na álgebra mesmo. E essa ação, fixando uma base sobre o CN, induz uma representação do grupo das unidades em GL2 de CN. E a imagem dessa representação é dita um subgrupo de Cartan. E a verdade, aparentemente, essa representação depende da escolha da base, mas a verdade é que se a gente trocar a base, então vai ter um outro grupo de Cartan que vai ser conjugado ao grupo original. Então, a verdade, o subgrupo de Cartan vai ser uma classe de conjugação de subgrupo de GL2 e DC. Nesse sentido, a gente diz que ele realmente não depende da escolha da base. E no caso que A é uma álgebra separável, no sentido que eu defini aqui, então o grupo vai ser dito separável. E no caso que ela seja não separável, o grupo vai ser dito não separável. De uma construção clássica, mostra que, a verdade, sempre existem subgrupos de Cartan não separáveis. E como é que é essa construção? A gente começa com um inteiro n, que tem uma decomposição em primos desse jeito. E a gente pode provar que existe uma ordem R, tal que para todo divisor primo de n, quando a gente olha para esse ideal dentro de R, ele é um ideal primo. Nesse caso, a gente diz que o primo P é inerte em R. Então, aí a gente olha para A como o quociente, e ele vai ser uma CN álgebra de posto 2, e o discriminante vai ser uma unidade. Acho que o discriminante tem que ser uma unidade nessa definição também. Eu esqueci de escrever. Bom, como R é uma ordem, ele admite uma base desse jeito. E alfa tem um polinômio minimal que pode ser escrito assim. Então, a álgebra A herda uma base dessa forma. E fixando essa base, a gente tem uma representação de A em GL2DC. E pela escolha que a gente fez da ordem, essa imagem vai ser o subgrupo de Cartan não separável. Então, aí a gente mostra que, de fato, sempre existe. E essa existência depende fortemente do fato de que existe uma ordem que satisfaz essa propriedade. E essa ordem existe por o teorema da projeção aritmética de Dirichlet, ou alguma coisa desse tipo. Então, agora vou descrever o normalizador do subgrupo de Cartan. Lembrando que o normalizador é o conjunto dos caras que comutam com esse grupo, em GL2 de CN. Então, a gente vai começar com um divisor primo de N, e aí a gente pode definir um automorfismo do R desse anel da seguinte forma. Ele leva o alfa para o conjugado de alfa módulo P elevado a potência com que aparece na descomposição prima de N. E no outro módulo, ele vai ser simplesmente a identidade. Então, isso aí, pelo teorema chinês do resto, ele define um automorfismo de R quocientado por N vezes R. E
E, portanto, ele tem uma matriz associada. Então, essa matriz associada vai ser representada por CSP. E tem uma proposição que diz que o normalizador do subgrupo de Cactan é gerado pelo subgrupo de Cactan e por essas matrizes que a gente acabou de definir. E o conteúdo dessa proposição, a verdade, é essa sequência exata. Tem aqui. E, bom, essas matrizes têm sempre ordem 2. Portanto, esse grupo aqui vai ser isomorfo a C2, a C quocientado por 2C, e o V aqui é o número de divisores primos de N. Então, a gente tem essa descrição. E aí a gente pode calcular a cardinalidade do normalizador, o número de elementos, vai ser essa quantidade aqui. E perceba que esse termo aqui, ele corresponde, de fato, à ordem desse grupo aí. Então, isso, acho que com isso a gente sabe já tudo o que tem que saber dos grupos de Cactan. Então, agora eu vou passar a definir as curvas modulares associadas a esses grupos. A gente vai considerar inicialmente Xn como a compactificação dessa curva modular Yn, onde Yn é a curva modular que classifica curvas elípticas com uma estrutura de nível completa. Ou seja, a gente tem uma curva elíptica e a gente tem uma estrutura de nível. E quando eu falo uma estrutura de nível completa, eu estou dizendo uma escolha de um isomorfismo, que vai dar N torção para o Cn vezes Cn. E um teorema clássico de curvas elípticas que a gente tem esse isomorfismo quando está olhando para curvas elípticas sobre algum corpo algebricamente fechado, por exemplo. E dois pares desse tipo, eles vão ser equivalentes se somente se existe um isomorfismo de curvas elípticas, então que a gente tem um diagrama comutativo, onde o isomorfismo aqui tem que ser dado por uma matriz do grupo SL2DC. Acho que isso deveria escrever isso aqui. Diagrama. Então, a gente pode pensar nessa curva como uma união disjunta de curvas algébricas definidas sobre alguma extensão finita dos números racionais, alguma coisa desse tipo. Mas o ponto todo é que, quando a gente olha, por exemplo, para os pontos complexos dessa curva, a gente tem uma união disjunta de superfícies de Riemann. E a gente tem essa superfície de Riemann, onde o H' vai ser o semiplano superior, união a linha projetiva sobre os números racionais. Ou seja, a gente está colocando dentro os números racionais e um ponto ao infinito. E daí está concentrando pela ação dos elementos desse L2DC, tal que a redução módulo N coincide com a identidade. E a ação que a gente tem desse subgrupo na galinha é dada pelas transformações de Möbius. Então aí a gente tem essa construção. Agora, cada uma dessas superfícies de Riemann, elas estão parametrizando curvas elípticas definidas sobre os números complexos, né? Mas que tem uma paridade de veio fixa. Ou seja, são esses pares e esse tipo de pares, mas o φ tem uma paridade de veio fixa. Então aí a gente, quando tira a condição de que a paridade de veio esteja fixa, obter essa união disjunta de superfície de Riemann. Tá? Então, essa é uma primeira observação. Uma segunda observação é que o GL2DCN age nessa curva. E como é que ele age? A gente pega uma matriz em GL2DC e pega um ponto em YN. E aí, então, a ação dessa matriz é simplesmente como a composição no isomorfismo da estrutura de nível. E como o YN ele é uma vertodenso do XN, então essa ação estende de maneira única para o XN. Então aí a gente tem uma ação em XN. Em particular, se a gente olha para um subgrupo de GL2DC, tal que o determinante é sobrejetivo, na verdade a gente nem precisa que o determinante seja sobrejetivo, mas
Mas nesse caso a gente precisa para poder definir uma curva sobre os números racionais, mas enfim. Então, nesse caso, a gente define a curva XHN como o quociente de Xn pelo subgrupo H. Em particular, as pontas complexas são o quociente dos semiplanos de Poincare dividido pelo grupo gama H, onde o grupo gama H são as matrizes de SL2DC, tal que a redução módulo N está na interseção de H com SL2DC. Então, essa é a definição dessa curva, e a verdade, essa curva satisfaz a seguinte propriedade. A XHN é uma curva projetiva não singular definida sobre os números racionais. E o fato que ela esteja definida sobre os números racionais depende do fato de que o determinante da H seja sobrejetivo. No caso de que ele não seja sobrejetivo, a gente tem uma extensão finita que é dada pela ação do determinante no conjunto das raízes da unidade. Bom, e os pontos não cuspidais, ou seja, os pontos que estão os pontos que estão nesse conjunto, que vai ser o yn representado pelo H, eles são classes de equivalência de curva elíptica, onde o φH é uma classe de H equivalência, ou seja, que a gente está olhando para a órbita no fundo desse cara aqui. Os caras vão ser equivalentes se estão na mesma órbita de H, pela ação que eu defini anteriormente. Então, aí a gente tem essas curvas que são simplesmente o quociente. Por exemplo, o quociente de Xn pelo seu grupo de Cartan, do Xn pelo normalizador do seu grupo de Cartan, do Yn e o Yn pelo normalizador do seu grupo. Ok? E, bom, essas curvas estão parametrizando, então, classe de equivalente, classe de isomorfismo de curvas elípticas com H equivalências. E aí tem um fato que para n igual a 5, ou n maior que 7, os pontos racionais dessas curvas não são cuspidais, ou seja, são elementos de YNS mais N. Tá? E aí a gente tem uma pergunta. E é que, se a gente começa com um ponto P, nos pontos racionais da curva, então, quais são as condições para que o ponto seja de fato esteja definido sobre os números racionais? Ou para que ele seja inteiro? Na verdade, não. Acho que tem um erro aqui, porque. Pode não ser essa condição aqui. Então, quais que são essas condições? Para determinar essas condições, a gente tem que fazer algumas observações. Por exemplo, que o grupo de Galois absoluto está agindo nos pontos racionais dessa curva. E como é que ele está agindo? A gente pega um elemento do grupo de Galois, a gente pega uma curva elíptica definida sobre o fecho dos números racionais, e a ação vem dada da seguinte forma. O elemento do grupo de Galois age na curva elíptica sobre os coeficientes, porque uma curva elíptica está definida por uma equação de Weierstrass, né? Então, aí ele age nos coeficientes dessa equação. E, no caso da estrutura de nível, ele age simplesmente como composição. Tá? Então, um ponto é um ponto racional, se somente se ele é invariante pela ação do grupo de Galois. E, além disso, se a gente tem uma curva elíptica definida sobre os números racionais, então existe uma ação do grupo de Galois absoluto nos pontos de n torção. E fixando no isomorfismo, então a gente tem uma representação do grupo de Galois no conjunto dos automorfismos da curva elíptica, que são identificados com GL2DC via esse isomorfismo. Então, a conclusão que a gente pode tirar dessas observações é que um ponto racional, um ponto nessa curva é racional se somente se a
a órbita do normalizador do subgrupo de Kaplan é preservada pela ação do grupo de Galois absoluto. Ou seja, que para todo elemento nesse grupo, essa ação coincide com a ação de alguma matriz no normalizador do subgrupo de Kaplan. Ou, equivalentemente, a imagem desse grupo, por essa representação, está contida no grupo de Kaplan, no normalizador do grupo de Kaplan. Então, a conclusão final, nesse caso, é que um ponto é racional se somente se essa curva elíptica E está definida sobre Q e a imagem da representação está contida no normalizador do subgrupo de Kaplan. Mas, para ser muito honesto, a gente nem precisou de que ele fosse o subgrupo de Kaplan. A gente pode simplesmente trocar ele por um subgrupo H e obter uma condição, e obter a mesma condição. E que pode também a gente trocar o Q para alguma extensão finita de Q e vai ter exatamente a mesma conclusão. Acho que aqui também teria que trocar isso, porque, enfim. Bom, e um fato provado, que foi provado pelo Serre é que um ponto desse é inteiro se a J é um número inteiro. Então, vamos deixar isso aqui e agora vou mudar um pouco o approach e vou considerar um corpo quadrático imaginário. Porque, a verdade, a gente quer trabalhar com... quer resolver o problema do número de classe. Então, a gente precisa de falar em algum momento de corpos quadráticos imaginários, ordens e tudo mais. Então, vamos denotar o grupo de Picard associado a uma ordem como o CL dessa ordem. E o número... e a cardinalidade do CL dessa ordem vai sendo denotado como H de O. Tá? Então, aí a gente vai olhar para o seguinte conjunto das curvas elípticas definida sobre os números complexos, tal que o anel de endomorfismos é isomorfo a essa ordem com que a gente começou. Módulo isomorfismo sobre C. Tá? Então, nesse caso, a gente pode lembrar da teoria de curvas elípticas sobre os números complexos, que toda curva elíptica sobre os números complexos, ela, na verdade, corresponde ao quociente dos números complexos por algum retículo, onde um retículo é simplesmente um subgrupo discreto dos números complexos que tem essa forma, onde o tau é um elemento do semiplano superior. E essa objeção pode ser escrita muito explicitamente em termos dos coeficientes da equação de Weierstrass que define a curva e tudo mais. Mas o ponto todo é que se a gente tem uma ordem, a gente olha para um ideal invertível dessa ordem, então ele é também um retrículo em C, nos números complexos. E aí a gente pode definir uma objeção que leva um elemento do grupo de classe para o conjunto de curvas elípticas com multiplicação complexa por essa ordem. A gente diz que uma curva elíptica tem multiplicação complexa por uma ordem se o anel de endomorfismo é isomorfo a essa ordem. E, bom, então, esse mapa que a gente definiu, ele é de fato uma objeção. O que significa que seja uma objeção? Ou seja, que se o número de classe é igual a 1, então existe uma única curva elíptica definida no fecho dos números racionais. Eu esqueci de mencionar que se a gente tem uma curva elíptica com multiplicação complexa, então ela pode ser definida sobre o fecho dos números racionais. Então, se o número de classe é igual a 1, existe uma única curva elíptica definida sobre os números racionais, sobre o fecho dos números racionais, com multiplicação complexa por essa ordem, a menos um isomorfismo sobre o fecho de Q. Tá? Então, a gente tem essa conclusão, ou seja, o conjunto de corpos quadráticos imaginários, de extensões quadráticas imaginárias, com número de classe igual a 1, tem objeção com o conjunto de curvas elípticas definidas
com conjunto de classes de isomorfismo de curvas elípticas definidas sobre o fecho de Q, com multiplicação complexa pelo anel de inteiros de K. Tá? Então, aí a gente tem uma relação entre o conjunto de corpos quadráticos imaginários, com número de classe igual a 1, e curvas elípticas com multiplicação complexa. E, por outro lado, tem que os pontos inteiros de uma curva modular, eles correspondem a curvas elípticas com algumas propriedades. Então, a ideia agora vai ser encontrar uma relação entre essas curvas elípticas aqui e as curvas elípticas que estão associadas aos pontos inteiros na curva que defini anteriormente. Então, como é que a gente vê isso? Primeiramente, se a gente considera um elemento do grupo de Galois, então, aí a gente olha para uma curva elíptica com multiplicação complexa por alguma ordem, então, e aí a gente faz o elemento do grupo de Galois agir na curva elíptica, então essa nova curva elíptica ela vai ter também uma multiplicação complexa por essa ordem. Em particular, se o número de classe da ordem é igual a 1, então essa curva elíptica vai ser isomorfa aos seus conjugados, para todo elemento do grupo de Galois. Então, a j da curva original vai coincidir com a j do conjugado. E como essa j é uma função racional em termos dos coeficientes da curva, então a ação do grupo de Galois vai sair, e aí a gente vai ter que a j ela é invariante pela ação desse grupo, seja que ela vai ser um elemento de Q. Tá? E um fato clássico da teoria de multiplicação complexa é que se a gente tem uma curva elíptica com multiplicação complexa, então a j está no fecho inteiro dos números inteiros. Então, essa prova, a prova desse fato tem uma prova feita pelo CERN, num texto chamado Lectures on the Mordell-Weil Theorem, e nos livros clássicos de curva elíptica do Silverman. Acho que no Topics on the Arithmetic of Elliptic Curves, uma coisa desse tipo. Então, a conclusão que a gente tem é que se a gente tem uma curva elíptica com multiplicação complexa por K, onde tem uma extensão quadrática imaginária, quando eu falo que tem uma extensão, que tem uma multiplicação complexa por K, estou dizendo que o anel de endomorfismo de E é isomorfo ao de K, que é o anel de inteiros desse corpo. Tá? Tal que o número de classe é igual a 1, então a J é um número inteiro. Tá? Então a gente pode fazer um resumo de tudo isso e de alguma outra coisa na seguinte proposição. A gente tem um corpo quadrático imaginário, tal que o número de classe é igual a 1, e um inteiro n, tal que para todo divisor primo, P é inerte em K, então toda curva elíptica com multiplicação complexa por K dá origem a um único ponto inteiro nessa curva. Então aí a gente relacionou os corpos quadráticos imaginários com pontos inteiros nessas curvas modulares. Tá? Não vou fazer a prova da proposição, porque é mais ou menos uma argumentação parecida com o que eu acabei de fazer. Então, vou continuar com o seguinte fato. É que se a gente tem um inteiro n fixo, então toda curva elíptica sobre os números racionais, com multiplicação complexa por esse corpo, com discriminante d, onde d é estritamente maior ou igual que 4 vezes o primo p com que a gente começou, onde p é o maior divisor primo de n, então essa curva dá origem a um ponto inteiro, que na verdade é único nessa curva. Quando eu falo um ponto inteiro, na verdade eu estou falando um ponto racional, tal que a j invariante da curva elíptica associada é um número inteiro. Tá? Então aqui eu deveria escrever pontos racionais, tal que a j é um inteiro. Então, a conclusão é que fixando o n, o conjunto de corpos de extensões quadráticas imaginárias, cujo número de classe é igual a 1,
e o determinante é maior ou igual de 4 vezes P, onde P é o maior divisor primo de N, então eles estão em bijeção, ou pelo menos tem uma inclusão, eu não sei se é uma bijeção mesmo, então ele corresponde a pontos racionais, tal que a J é um número inteiro. Tá? Então, para resolver o problema do número de classe igual a 1, a gente simplesmente precisa achar uma parametrização da curva, dessa curva aqui, e calcular os pontos racionais e ver qual que é a J associada, a curva elíptica associada a esse ponto, e ver se ela é inteira ou não é inteira. Então aí a gente resolve o problema. E vou mostrar aqui um exemplinho. E, por exemplo, nessa curva aqui, nesse caso a gente tem uma curva hiperelíptica, do gênero 2. E o cálculo do gênero é simplesmente uma aplicação do teorema de Riemann-Hurwitz. Aí a gente tem uma fórmula que depende de umas pontas que são importantes na construção das curvas modulares. Se eu não me estou enganando, acho que posso escrever aqui qual é essa fórmula. Isso é, o gênero é 1 mais o 2. Então, assim, então, então, a fórmula do gênero é uma coisa desse tipo. Esse cara aqui é o número de cúspides. E o E3 e o E2 são... Bom, o D é o grau da aplicação que vai do x ns mais n, por exemplo, para a curva x1. Então, esse cara aqui é o grau. E o E2 e o E3, no caso do E2, ele é o conjunto a cardinalidade do conjunto de P-imagens, o Y2, onde Y2 é a classe de L2DC vezes Y, e o E3 é a cardinalidade de Y3, onde Y3 é o SL2DC de mu3, onde mu3 é uma raiz terça da unidade. Coisa assim. Então a gente tem essa fórmula do gênero, e aí a gente simplesmente tem que estudar o comportamento desse mapa aqui. Então, a gente olha para as imagens, faz as contas que tem que fazer, e aí a gente obtém o gênero, e a verdade existe uma fórmula do gênero, uma fórmula geral para o gênero das curvas modulares associadas ao subgrupo de Cartan. Então aí a gente pode escolher as curvas com o gênero que mais gosta e tentar achar uma parametrização. Em particular, por exemplo, por caso para o gênero 0, a gente tem pode utilizar, por exemplo, corpos de funções e tudo mais. Então aqui eu coloquei somente um exemplo, que é quando a curva elíptica, quando a curva é uma curva hiperelíptica, de gênero 2, e a gente pode obter essa parametrização. E para obter essa parametrização, a gente tem que olhar para o XNS5 e o XNS4. E o XNS5 e o XNS4, eles são curvas de gênero 0. Então, aí a gente utiliza corpos de funções, depois faz uma composição dos corpos de funções e vai ter uma equação para uma parametrização para essa curva. E aí somente fica encontrar os pontos racionais e calcular a J associada a esses pontos racionais. E a verdade
não é fácil fazer essas contas. Então, aí a gente utiliza um computador. Em particular, pode utilizar, por exemplo, o Magma, ou o método de Shaft, não sei como é a pronúncia disso. Mas pode colocar a curva no Magma e ele vai fazer as contas. Então, para ser mais preciso, eu tenho aqui uma. Vou ver se para vocês. Só um segundinho. Cadê? Tá aqui. Então, por exemplo, no caso de X. Oh, no caso de XNS20, a gente tem essas soluções racionais e a gente pode calcular a ajuda invariante. E a ajuda invariante tem essa possibilidade. Então, aí a gente vê, por exemplo, que o maior primo que divide N é o 20. Então, aqui vão aparecer somente os corpos as tensões quadráticas que têm discriminante maior ou igual que 20. Então, aí tem o 27, 47, 67 e 163. E mesma coisa, por exemplo, na curva, quando a gente olha para a curva para o número 16, então aí a gente tem então, nesse caso, a gente tem que aparecem mais corpos. E é isso. Não sei, espero que vocês tenham gostado. É uma aplicação muito legal das curvas modulares, eu acho. Não sei se alguém tem alguma dúvida, comentário, alguma coisa. Ok, então, tá certo, muito obrigado aí pela palestra cheia de informações, né, muitas curvas modulares, então vamos agradecer o Felipe aí pela palestra legal que ele deu pra gente. Muy bien, Felipe.